Bom sábado. Título da lição, verso. Discernimento, a salvaguarda do reavivamento. Considerem como amo os teus conselhos, vivifica-me ao Senhor segundo a tua vontade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Antes da gente comentar um pouquinho sobre o texto e sobre o verso, vamos dar uma olhadinha nos objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo da lição. Primeiro objetivo de conhecimento. O que a gente devia ter aprendido? A diferença entre o verdadeiro e o falso reavivamento. Entender que o verdadeiro reavivamento evita o formalismo e o fanatismo, enquanto leva a amorosa obediência aos mandamentos de Deus. Então tem três coisinhas básicas aí. A primeira delas é a diferenciação, o que é o verdadeiro reavivamento e o que é o falso reavivamento. E, portanto, a consciência de que existem dois. Existem dois modelos de reavivamento possível. Na verdade, existem três modelos de reavivamento possível, dois falsos e um verdadeiro. A segunda questão que passa pela lição é uma diferenciação entre formalismo e fanatismo. Na verdade, são os dois modelos falsos de reavivamento versus o reavivamento correto, que é uma prática do verdadeiro amor cristão, que implica obrigatoriamente obediência, implica serviço completo ou entrega completa a Deus. Esse é o desenho de conhecimento da lição dessa semana. É o que a gente devia ter aprendido ao longo do estudo da lição. Resultado dessa compreensão, qual é o sentimento previsto? O desejo de conhecer Cristo pessoalmente, de manifestar o fruto do Espírito e de experimentar o verdadeiro reavivamento. Então, tem aí uma sequência de coisas que deveriam implicar o nosso sentimento. O primeiro é desejar conhecer esse Cristo que fez o que a Bíblia descreve que ele fez por nós. O segundo objetivo, uma vez conhecendo Cristo, manifestar, o desejo de manifestar aquilo que é a característica central de Cristo, que é o fruto do Espírito. E, em terceiro lugar, experimentar, um desejo de experimentar esse reavivamento possível ao encontrarmos esse Cristo. Qual é a prática? Honrar a Deus acima de tudo, tendo uma vida santificada para que Ele nos conceda seus dons espirituais com poder semelhante ao do Pentecostes. É interessante que o objetivo de prática volta-se para o Pai. Então, uma vez que eu conheça o Filho e entenda o que o Filho fez por mim, eu descubro o que o Pai fez por mim. E porque eu descubro o que o Pai fez por mim, meu retorno ao Pai é honra. O meu retorno a Deus é honrá-lo pelo que Ele fez por mim. Entregou seu Filho para morrer por nós. O resultado disso qual é? Viver diante de Deus uma vida semelhante à vida do Filho. Uma vida de santidade, uma vida de santificação. É o resultado que se espera prático de quem encontrou Cristo, de quem honrou o Pai. E isso nos leva a um retorno dele. Uma vez que vivamos assim, ele nos concede dons, que caminham em duas direções, como vimos na lição, acho que de quinta-feira. Os dons caminham em duas direções. Uma situação que é de missão ou de comissão e uma situação que é de habilidades para execução de tarefas ou execução de atividades relativas à salvação das pessoas no mundo em que vivemos. Então, esse é o desenho da lição dessa semana para a gente percorrer aí com essa compreensão. Pensando nisso, voltamos ao verso. Essa é uma lição perfeita para a pessoa errada. É uma lição perfeita para o Valdecir, não para mim, mas tudo bem. Esse é o tema predileto dele. Discutir a questão do formalismo, do fanatismo e o verdadeiro amor cristão é o tema predileto do Valdecir já há algum tempinho. Pelo menos o que eu tenho escutado desde o meu tempo de teológico. Então é a lição certa para o sujeito errado. Se ele quiser passar, esteja à vontade. Eu estarei tremendamente confortável em assistir. Vamos lá. Primeira questão, o verso. Vamos dar uma olhadinha aí. Considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor. Primeira questão que aparece no verso, que é o salmo que traz a centralidade do estudo dessa semana, traz um negócio interessante para a gente pensar. Então, a primeira proposta é: considerem como eu amo os teus preceitos. É a disposição do sujeito em olhar para Deus, descobrir o que Deus fez por ele, e não tem outra coisa que ele consegue retornar para Deus a não ser o quê? Eu amo aquilo que o Senhor faz, eu amo aquilo que o Senhor diz, eu amo aquilo que o Senhor pede. Portanto, me traz a vida outra vez, para que isso seja possível enquanto prática na minha vida. E aí vem, segundo a tua misericórdia,
segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Qual é a perspectiva do salmista quando olha para Deus assim? Na verdade, tem alguma coisa acontecendo com ele. Ele encontrou com Deus, ele percebeu o que Deus fez por ele, ele entende a misericórdia de Deus. Aliás, quem conhece o salmista sabe por quê. Qual é a condição de vida que ele levou e os altos e baixos pelos quais passou. Esse processo de retorno, essa resposta em uma oração, apresenta exatamente a vida de um sujeito que encontrou Deus e decidiu que não tem outro jeito de viver a não ser debaixo da graça de Deus. O curioso é que a resposta dele a essa graça não é uma resposta só de alegria, é uma resposta de disposição de vida. E aqui começa a primeira questão que difere um reavivamento de qualquer outro tipo. O que é o reavivamento verdadeiro e como ele difere e por que há o reavivamento falso? A primeira coisa interessante de observar nos reavivamentos é que todo reavivamento, não importa se ele venha de Deus ou não, todo reavivamento implica em poder, implica em empoderar alguém para alguma coisa. E essa é a primeira característica interessante que chama a atenção na maneira como o reavivamento pode ser falseado. O reavivamento pode ser contrafeito ou contraposto dentro da postura que Deus apresenta. Porque se o reavivamento implica poder, e a guerra que assistimos no conflito é uma guerra de poderes, e não são poderes físicos, são metafísicos, é natural que se observe no processo do reavivamento um empoderamento, porque a guerra é de poder. Portanto, se eu quiser observar o reavivamento verdadeiro, não adianta tentar olhar o poder. Porque quando eu falo em ambiente metafísico, a avaliação que qualquer ser humano fará daquele ambiente metafísico será sempre falsa, sempre parcial. Ele não consegue avaliar se o poder é de Deus ou se o poder é de Satanás, porque os dois poderes têm a mesma natureza em termos de fonte primária, são metafísicos. Portanto, o principal erro que acontece ao longo da história nos diversos tipos de reavivamentos manifestos no mundo é que as pessoas tendem a olhar para o reavivamento a partir do poder, a partir da manifestação de poder. E essa não é uma manifestação viável para julgar um reavivamento falso ou verdadeiro. Por exemplo, milagres, sinais, prodígios. Qualquer coisa que exceda o humano é motivo para eu validar, se eu olhar o poder, aquilo que está acontecendo. O nosso problema é como é que eu descubro qual é a fonte do poder. Quem é que está produzindo o poder? Portanto, o reavivamento verdadeiro não tem a ver com o poder. O produto é poder. O produto é empoderamento. Mas o reavivamento não tem a ver com poder. O reavivamento tem a ver com quem estava morto e passou a viver. Essa é a essência da verificação do reavivamento. E, portanto, eu preciso saber quem é que está morto e quem é que vive. Logo, olhar o reavivamento verdadeiro é implicar quais são os sinais vitais do sujeito. Se eu fosse um médico, seria perceber se há sinais vitais ou se há sinais de morte. E só tem um lugar onde eu encontro o atestado de vida ou de morte do ser humano. E esse lugar é a palavra de Deus. E o parâmetro, o receituário de Deus, seus preceitos. Portanto, verificar reavivamento verdadeiro implica em eu conhecer categoricamente todos os elementos que dizem respeito aos sinais vitais dos filhos de Deus. Portanto, conhecer todos os preceitos divinos. A partir daí eu sou capaz de diferenciar se o poder tem uma fonte ou outra fonte. E esse tem sido o problema da humanidade ao longo de todos os tempos. Se eu olhar para Gênesis, é o primeiro problema que eu encontro. Eu tenho um sujeito oferecendo poder. Coma do fruto e você se tornará igual a Deus. O que oferece poder tem essa condição de ofertar esse poder ou não? Eu não sei. Simplesmente olhando o poder, eu não sei. Por quê? Porque até então ninguém tinha visto nenhuma serpente falar. E pela primeira vez eu vejo uma serpente falando. Poder. Uma serpente falando é metafísica, não é física.
Porque serpente não fala. Portanto, a primeira manifestação que tem do pecado no mundo, como produtor do engano, está ancorada nessa mesma estrutura, empoderamento. Coma do fruto, você vai ter poder. Como é que eu sei se a fonte do poder é verdadeira ou não? Só tinha um jeito: voltar para Deus e perguntar. A partir da pergunta, Deus poderia clarear todo o tema e dizer: esse caminho vai para cá, esse vai para lá, por causa disso, disso e disso, por causa disso, disso e disso. Mas enquanto eu não perguntar, ele não pode dizer, porque ele não pode antecipar o meu livre arbítrio. Se eu continuar a história humana, o processo se desenha de maneira igual. Eu chego em Caim, o desenho é o mesmo. Eu tenho dois sujeitos diante de um processo de vivificação. Tem que ofertar um sacrifício para permanecer vivo. Um escolhe de um jeito, o outro escolhe de outro. Aonde está a resposta verdadeira? De novo, no mesmo lugar. Ou eu pergunto para Deus, ou eu vou me confundir no processo. Diga. Falou dos preceitos, né? Os preceitos, eu creio, os mandamentos, né? Podemos dizer. Como parâmetro primário, sim. Tem os testemunhos. Todo país tem sua constituinte. As leis são criadas baseadas nela, né? Vamos ver, se não tiver baseado, não são leis, né? A constituinte de Deus é os 10 mandamentos. Um discernimento. Muitas religiões falam que nós não temos o Espírito Santo por causa daquelas manifestações que ocorrem com algumas religiões, né? E nós taxamos os pentecostais e outras religiões que eles não guardam os mandamentos, né? Por causa do sábado. Na realidade, às vezes eles guardam mais os mandamentos do que nós, porque nós guardamos o sábado. Tem um dos mandamentos, o terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente confunde esse mandamento com falar a palavra de Deus em música, em piadas, tudo. Isso é blasfêmia, né? Os mandamentos de Deus, o que é? É honra, é não tomar o nome de Deus em vão. Eu estou perdido, alguém me acha, Deus manda alguém me acha, eu recebo estudo, eu me batizo, eu me torno um cristão, filho de Deus. Eu tomei o nome de Deus para mim, agora eu sou um cristão, faço parte. De repente, eu abandono tudo e saio, deixa para lá, né? E isso está acontecendo muito no nosso povo, né? E esse mandamento tem uma advertência: Deus não vai ter por inocente aquilo que pratica isso. Então, os mandamentos de Deus, bem discernido, eu creio que responde essa pergunta do discernimento. Sim, mas não só. Os mandamentos são um parâmetro. Tem um segundo parâmetro que falta. Sim, tem um parâmetro segundo que é o que define a completude disso. Porque eu tenho pessoas que guardam todos e ainda assim estão fora do modelo. Então, há algo mais do que os mandamentos. Vou chegar lá, só deixa eu pontuar algumas coisinhas de base aqui. Quando eu falo em verdadeiro ou falso reavivamento, eu tenho aberturas para isso, para onde vai um e para onde vai o outro. Quando eu falo no reavivamento falso, o que eu estou buscando? Qual é a centralidade? Poder. É isso que busca o reavivamento falso. Seja que tipo de poder for. Ele pode ser um poder metafísico, no sentido das manifestações e prodígios, mas ele também pode ser um poder pessoal. Supremacia, exercício de poder. Ambas as estruturas levam ao modelo falso de reavivamento, porque eu não sei qual é a fonte do poder. Quando eu falo no reavivamento verdadeiro, para onde ele me leva? Simples, é só perguntar quem produz o reavivamento verdadeiro. Qual é o produtor do reavivamento verdadeiro? Beleza. É Jesus? Não. Quem é o produtor do verdadeiro reavivamento? Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? 3 papéis. Quais são eles? Quando vier, convencerá o mundo dos seus pecados. Então, o primeiro indicador do verdadeiro reavivamento qual é? Reconhecimento de pecados. Qual é o segundo papel? Convencerá o mundo da justiça. Portanto, qual é a segunda questão que leva ao reavivamento?
arrependimento e perdão. Porque a justiça manifesta ali qual é? Quando diz lá, convencerá o mundo da justiça, por quê? Porque não me vereis mais. Portanto, o arrependimento verdadeiro me leva ao padrão de justiça que é Cristo. É o Espírito Santo que me revela quem é o Cristo, porque eu já não vejo mais o Cristo. Porém, tem uma terceira questão. Qual é o terceiro papel do reavivamento? Convencerá o mundo do juízo. Portanto, o verdadeiro reavivamento me leva para onde? Para a certeza da salvação nos parâmetros do juízo. E o juízo tem só um parâmetro. Qual é o parâmetro do juízo? Vontade de Deus. Manifesta onde? Em dois lugares. A lei e o testemunho. Portanto, se eu quiser achar o verdadeiro reavivamento, o que eu tenho que procurar? Isso aqui. Se eu encontrar isso, o que eu encontrei? Reavivamento verdadeiro. O produto desse reavivamento verdadeiro qual é? Curiosamente, é esse aqui. Todo aquele que passar por isso terá como resultado o quê? Poder. Porém, recebereis poder de onde? Do sujeito que fez isso ocorrer. No momento que eu procuro isso, eu encontro o verdadeiro reavivamento. No momento em que eu não procuro isso, eu encontro o falso. E o falso tem que executor. Quem é o sujeito que produz o falso reavivamento? Isso é fácil. Qual é o parâmetro do falso reavivamento? Subirei às mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Autossuficiência. Esse é o modelo do falso reavivamento. É o desenho que está atrás dele. Portanto, quando eu olho para o processo, a diferenciação está aí. O curioso é que ele abre duas portas aqui. Ele abre uma porta, que é o fanatismo, e a outra porta que o texto chamou de formalismo, que na realidade está presente no fanatismo e está presente no liberalismo. Ou seja, eu tenho duas vertentes para o falso reavivamento. Uma liberal e uma fanática. Portanto, cabem todos aqueles que quiserem. A maioria vai para o liberal e um grupinho pequeno vai para o fanatismo. E o verdadeiro reavivamento não está nem de um lado nem de outro. Está na transformação completa do ser e na rendição dele a Deus. Portanto, quando eu vou procurar o desenho correto, bíblico, daquilo que seria a perspectiva final do cristianismo e, portanto, o motivador do derramamento final do Espírito Santo para a conclusão daquilo que Deus deixou como obra, o que eu teria que procurar são essas questões aqui, enquanto centralidade da vida. Eu teria que estar disposto a, primeiro, encontrar-me como pecador diante dos parâmetros de Deus, estar disposto a pedir perdão, e, portanto, perdão no parâmetro divino é mudança de vida, não é simplesmente desculpa do pecado. E, por fim, estar disposto a enfrentar o modelo do juízo, não mais com o medo de quem está vivendo em pecado, mas com a alegria de quem foi vindicado por Cristo. Com a alegria e a certeza de quem foi salvo por Ele. E, portanto, qual o resultado de ser salvo por Cristo? Recebo dele poder para fazer o quê? Ir em direção à salvação de outros. Porque todo aquele que foi salvo por Cristo não quer ficar sozinho, curtindo a alegria. O sujeito que foi salvo por Cristo quer desesperadamente que outros descubram a alegria de também ser salvo. Portanto, o resultado direto é amor. O sujeito que foi amado por Cristo, salvo por Ele e vivificado por Ele, ama o seu próximo como a si mesmo. E ele busca esse próximo. E para buscá-lo, Deus o empodera, Deus o habilita, Deus o capacita para que ele consiga chegar ao coração do outro como instrumentalidade de Deus. Esse é o desenho do que seria o reavivamento correto. Professora? Você já respondeu. Ok. Então, dentro desse desenho, agora começam as discussões que a lição da semana pontuou, e tem algumas muito interessantes. A primeira delas é a condução do ser humano para aquilo que é o produto desse início de modelo do reavivamento, que é o amor à lei de Deus, o amor à vontade e aos preceitos de Deus, que era o que estava na lição lá de segunda-feira enquanto discussão.
Duas coisinhas importantes ali que apareceram como um conceito interessante. Primeiro, existem 2 pontos de definição do reavivamento. O primeiro deles é: conhecer a Deus me leva ao quê? Guardar seus mandamentos, portanto, a obediência. Portanto, o significado de conhecer a Deus também é diferente do que simplesmente encontrá-lo. O significado de conhecer a Deus é estar disposto a conviver com Ele a tal ponto que eu o entenda. Entenda o que Ele fez por mim, entenda o que Ele pretende para mim, para eu poder confiar nele. Então não é simplesmente ter encontrado Deus que me leva à guarda dos mandamentos. Não é ter encontrado alguém que me leva à obediência. É conhecê-lo de fato. Quando eu conheço Deus de fato e entendo tudo o que Ele fez, não há outra resposta possível ao coração humano a não ser a rendição completa. Negar isso é loucura. Então, o grande problema do ser humano é que o ser humano resiste ao primeiro convite. Ele percebe Deus, ele percebe a implicação de que se ele conhecer a Deus, vai acabar confiando nele, e aí o que o ser humano faz? Pisa no freio e para de conhecer. Porque se ele conhecer um pouquinho mais, não vai ter outra resposta possível a não ser rendição. Não tem outro jeito. Todos os exemplos que a Bíblia traz de pessoas que passaram por essa mesma circunstância são exemplos para ilustrar isso. Se eu pegar de trás para frente, eu tenho lá um sujeito para quem Paulo prega, na frente do seu trono, diante de um grande júri. E chega uma hora, o que ele faz? Para. Chega. Porque se você continuar mais um pouquinho, eu vou estar convencido a ser cristão. O modelo é esse. Se você, de fato, reconhece Deus, entende Deus, não há outra resposta possível, a não ser rendição. E a rendição não é por pressão de Deus, é porque o amor de Deus é tão grande que não há outra resposta possível, a não ser dizer: alguém que me ama tanto assim, tem outra resposta para dar para ele. Esse é o desenho. O segundo resultado desse encontro, desse modelo que seria o reavivamento, qual é? Em segundo lugar, amar Deus nos leva a amar o próximo. Porque se eu descubro que alguém fez por mim algo que eu não merecia, da forma como Deus fez, não dá para ficar escondendo isso de alguém que está sofrendo do meu lado. No momento em que eu descubro que Deus me amou primeiro, quando eu ainda era pecador, de uma maneira tal que deu seu filho para morrer por mim, não há outra coisa disponível para eu fazer a não ser contar isso para os meus amigos. Contar isso para quem está precisando. E, portanto, o resultado da salvação em Cristo, uma vez que eu me renda a Ele, é partilhar. E é para essa partilha que vem a manifestação do Espírito Santo. É para essa partilha que começa o processo de atuação do Espírito Santo na vida do cristão, para que ele tenha condições de atender a demanda de necessidades daquilo que está ao seu redor. Porque sozinho a gente não dá conta. Como é que um pecador pode ajudar outro? Só por um milagre de Deus. Como é que um cego poderia guiar outro cego? Só por um milagre de Deus. Portanto, o que eu recebo de Deus é a capacidade de ver, a capacidade de discernir, a capacidade de ouvir, a capacidade de entender, para poder ajudar quem precisa. E esse processo é contínuo, ele não é um processo pontual. Eu fui salvo por Deus, é um processo pontual. Mas eu aprender de Deus é um processo que dura uma vida toda. Portanto, essa estrutura que me levou ao arrependimento, ela agora me leva a um outro patamar de existência, que é viver com Deus. E aí o reavivamento, de fato, adquire o seu maior status de empoderamento, que é uma vida transformada e guiada constantemente pelo Espírito de Deus. O último texto que abordava essa questão na lição diz assim: o centro do reavivamento não é um caloroso sentimento de proximidade com Jesus. Olha que coisa incrível isso. Vou ler de novo. O centro do reavivamento não é um caloroso sentimento de proximidade com Jesus. Parece doido isso, porque a gente sempre costuma ouvir dizer, ou pelo menos de forma indireta, de que o centro de todas as coisas é Cristo. Aonde está o pulo do gato nisso? Onde é que está a falha aqui? O centro do reavivamento não é o sentimento caloroso de descobrir o amor de Jesus.
Judas passou por isso. Judas sentiu o amor de Cristo. O problema não é sentir o amor de Cristo. O centro do reavivamento está em sentir o quê? A alegria de viver por Cristo. Isso é compromisso. Isso não é um presente que eu recebo, pego o presente, tchau e vou embora. Não. O centro do reavivamento está onde? A seguinte abordagem diz: é uma vida transformada, cheia de alegria de servir a Jesus. Esse é o centro do reavivamento. É a disposição de servir. O grande objetivo de Deus em todos os reavivamentos é nos atrair para perto dele e aprofundar nossa entrega no seu propósito para a nossa vida. Além disso, ele quer nos capacitar para testemunhar e ministrar a favor de sua causa. Portanto, o centro do reavivamento é Cristo, mas não o Cristo da graça barata. Não o Cristo de uma salvação sem compromisso. Não o Cristo da desculpa para o pecado. Não, o centro do reavivamento é o Cristo que está disposto a transformar a vida de pecado em vida de justiça. Diga. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas igrejas nos acusam de que nós somos muito racionais, não somos sentimentais. Amém. Então, existe um problema de nos faltar também o sentimento. Como é que nasce esse problema? Eu acho que o racionalismo cristão tem que se envolver com o sentimento. Você acabou de matar a charada quando você mudou a palavra racional para racionalismo. Está aí o problema. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? O que é racionalizar e o que é raciocinar? São duas coisas diferentes. Racionalizar é arrumar desculpa para coisas que eu quero esconder debaixo do tapete. Esse é o cristão frio, calculista, legalista. Qual a diferença disso e ser racional? Ser racional é perceber que eu não tenho nada em mim que possa agradar a Deus. Isso é ser racional. O que é ser racionalista? É encontrar um pedacinho de pontinha que possa agradar a Deus. Se eu encontrar essa pontinha que possa agradar a Deus, a partir daí eu encontrei uma justificativa para não ser pecador. Isso é racionalismo. O problema do cristão é esse. O problema do cristão é que a rendição é a questão. E a rendição só é possível quando eu reconheço que eu não tenho nada. Eu não sou nada. Quando eu reconheço isso, qual é o sentimento? Frustração completa. Por que essa frustração não nos derruba? Porque eu encontrei alguém que pode tirar essa frustração e fazer o quê? Me dar vida outra vez. Esse é o sentimento do cristão. O cristão que não tem isso é porque ele não reconheceu que é pecador. Portanto, a acusação estaria certa. Mas a acusação está certa por quê? Porque de alguma maneira esse cristão ainda não encontrou que ele é pecador. Ele ainda não se olhou no espelho. Esse é o problema. Porque quando se olha no espelho, as duas coisas explodem. Um sentimento de profunda invalidez e um sentimento de profunda alegria e tranquilidade no amor de Cristo. E aí isso transforma a vida para não pecar mais. É a mulher nos pés de Jesus sendo acusada para apedrejamento. Qual é o sentimento dela? Não tem mais nada. Não sobrou mais nada. Qual é o sentimento dela quando Cristo olha para ela e diz: onde estão os seus acusadores? Aí ela percebe, foram embora. Então eu também não te condeno. Agora vai, encerra a conta. Não peca mais. Então, esse é o desenho de um cristianismo correto. Aí o racionalismo é substituído por raciocínio. E aí a gente entende o que Paulo vai dizer de que o nosso modelo de vida deveria ser culto racional. Racional em que sentido? No sentido de que a decisão que eu tomo é uma decisão consciente e não no calor de um sentimento ou de um frenesi de um momento. Eu decidi e vou mudar. E vou caminhar na direção dessa mudança. Esse é o desenho. Isso é o que vai diferenciar o próximo bloco de discussão, que é o formalismo e o fanatismo. O que é fanatismo? E de que maneira Satanás usa o fanatismo como contrafação da reforma de Deus? Porque todo reavivamento implica em reforma. Todo reavivamento, obrigatoriamente, implica em reforma. Se eu tiver reavivamento e não tenho reforma, o reavivamento não ocorreu. E se eu tiver reforma que não produz reavivamento, também não aconteceu. Então o que Satanás faz? Já que não dá para tirar o cara da reforma, o que ele faz?
Ele aprofunda o sujeito na reforma, mas numa reforma equivocada. Qual é a reforma que Satanás cria? Ele cria parâmetros que não estão no texto de Deus. Então Deus diz para fazer A, Satanás, ok, você quer agradar a Deus? Faz A mais B. Só que o B não é de Deus. O fanatismo é isso, nada mais que isso. O fanatismo é uma tentativa humana de agradar a Deus. Portanto, eu acrescento coisas que nunca estiveram no parâmetro de Deus, até porque o parâmetro de Deus é muito claro, muito cristalino. E aí você usa justificativas bíblicas e até testemunhais para sustentar seu lado, que é o B da história. Isso é o fanatismo. A gente está recheado disso ao longo da história. Reformas que começam bem, mas cruzam a linha para um extremismo. Para um extremismo baseado em texto, pior de tudo. Mas num texto superficial ou mal aplicado ou mal interpretado, tirando a centralidade do poder de Cristo para a reforma e colocando a centralidade no esforço humano para essa reforma. Esse pequeno viés muda tudo. E o fanatismo aparece. Diga. Isso de a gente ser fanático, às vezes pode até ser sincero, mas é errado. Eu posso estar sinceramente indo pro buraco e estou indo pro buraco do mesmo jeito. Eu tenho uma grande dificuldade de acreditar no sincero desse fanatismo, no sentido da apresentação primária dele. Eu até entendo a possibilidade disso quando eu olho para Paulo fazendo o que fazia. Então eu entendo a sinceridade quando não há conhecimento. Aí eu acredito que seja possível. Mas na grande maioria das vezes há o conhecimento e o fanatismo é a forma escolhida pelo sujeito para esconder erros que ele não quer mudar. Isso me preocupa no fanatismo. Se você olhar os fariseus, é exatamente isso que está desenhado lá. Eles tinham conhecimento? Todo. Tinham certeza que Cristo era o Filho de Deus? Absoluta. O que eles não queriam mudar? A benesse de ganhar e encher a burra todos os dias no templo. E o poder de dominar o povo. E a possibilidade de transitar por Roma e obter benesses de Roma. Então, quer dizer, tem coisas a perder, então eu escondo essas coisas que eu não quero demonstrar atrás de um pseudo modelo de reforma. O fanatismo farisaico. Então, isso me preocupa no fanatismo. Que é a mesma coisa que acontece do outro lado. O que é o liberalismo? É o efeito colateral do fanatismo. Como o fanatismo jamais vai conseguir cumprir as metas que ele estabeleceu, porque é impossível, ele criou metas tão duras que ninguém consegue atingir. Qual é o resultado disso? Quem não consegue desiste por completo. E aí vai para onde? A graça de Cristo deve ser tão boa e tão agradável que eu não preciso fazer nada. Então eu vou para o lado oposto. Eu olho para o fanático e diz, eu quero distância disso. E aí para onde eu vou? Para o oposto. Então o desenho é o mesmo. E o motivo é o mesmo, o curioso é isso. Tanto tem autossuficiência de um lado quanto tem do outro. Eu não quero ser igual a ele, portanto eu vou dizer do jeito que eu quero ser. E não buscar em Deus o jeito que eu preciso ser. Porque é mais fácil eu mesmo pautar a minha vida. Então, tanto um lado quanto o outro tem o mesmo fator motivacional. Apenas a aplicação que é diferente. E o curioso é que o lado de cá é mais aberto, então ele tem mais gente. É o caminho largo do desenho bíblico. O de lá é mais estreito, então tem menos gente. E no meio do caminho tem menos gente ainda. Você tem mais gente no fanatismo do que tem no caminho verdadeiro. E tem muito mais gente no liberalismo do que tem nos outros dois. Por isso a Bíblia chama de o caminho correto de o caminho realmente estreito. Porque o caminho estreito implica em uma decisão de mudança de vida. E nenhum dos outros dois quer mudar a vida. Essa é a questão. Está atrás disso. Diga. Você tem o comentário desse White aí? Tem. De qual dia? Da terça-feira ao terceiro e quarto parágrafo. Ok. Primeiro. Quarto? Quarto parágrafo. Que começa com essas? Essas terríveis acusações. Beleza. Essas terríveis acusações foram feitas aos judeus. Teria que ter o texto de Mateus. O texto de Mateus 23, se alguém quiser abrir, Mateus 23, 15, é o que ilustra o comentário que vai vir na sequência. Alguém está com ele aí? A gente lê na sequência. É que nesse comentário não tem o link para ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito,
depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ok? Baseado nesse escopo, que é o texto de Mateus 23, essas terríveis acusações foram feitas aos judeus porque, enquanto ensinavam a lei de Deus ao povo, não eram praticantes da palavra. Portanto, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tivessem eles guardado a lei de Deus, teriam discernido Cristo e sua missão. Assim é em nossos dias. Muitos andam em trevas quando a luz brilha sobre cada página da palavra escrita. Estudam as Escrituras para que possam interpretá-las à sua própria maneira. Fazendo isso, rebaixam as Escrituras ao nível de suas ideias perversas, não agem com honestidade, duvidam de que tenham toda a razão para crer, tornaram-se racionalistas em duvidar, especialistas em achar faltas. A palavra de Deus é mal interpretada, mal aplicada e falsamente propagada, como não tendo nenhum poder sobre a vida e sobre o caráter. O desenho é esse. Portanto, qual será o resultado de um equívoco dessa natureza? Simples. Você passa a ir atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer desenho que apareça por aí. Ou seja, no momento em que aparecem manifestações de poder, se você não está ancorado na palavra, para onde você vai? Para o texto de Cristo. Qual é a grande advertência de Jesus aos discípulos em Mateus 24? Surgirão falsos profetas, fazendo sinais e prodígios que, se possível, enganariam até quem? Aqueles que foram escolhidos. Por quê? Porque é fácil ser enganado pelo poder. Porque o poder é pragmático, ele está disponível rapidinho ali. É uma troca rápida. Por isso, o ministério do reavivamento correto não está baseado em milagres, está baseado em transformação de vida, que é o maior de todos os milagres. E aí fica a dica para quem quiser, depois, na tarde de sábado, escutar. Tem uma musiquinha muito bonita que descreve isso, que a Joyce gravou. Tá? Milagres atuais. Desenho perfeito da lição dessa semana. Tá? Que é exatamente o resumo da lição. Quem tiver depois, propaganda para a Joyce, a música é legal. Tá? Qual é o resultado de tudo isso? Feito esse processo, Deus nos empodera, Deus nos dá frutos e nos dá dons. Na verdade, nos dá fruto e nos dá dom. O fruto do Espírito, bondade, mansidão e toda aquela listinha de Gálatas 5, verso 22, se a minha memória não estiver falhando. Aquela lista demonstra o resultado na vida daquele que crê e daquele que se rende a Deus. Mas eu preciso de mais do que isso. Eu preciso de poder, eu preciso de algum potencial para abrir essa estrutura que o pecado causou nesses dois grandes grupos, fanatismo e formalismo, ou fanatismo e liberalismo. Que dons são esses? Aí vem as habilidades que Deus dá, ou as comissões que Deus impõe sobre o humano como proposta para a vida que ele vai levar. As comissões: ministério, profecia, magistério, são os modelos de comissão. Aqueles que vão viver integralmente a sua vida para aquela missão. E os que não vão viver integralmente para aquela missão? Deus os habilita. Então, o médico vai ser habilitado a, junto com a medicina, fazer o quê? Aquilo que precisa ser feito. Vai aprender a exercer bondade, mansidão, afeição, ter a palavra certa no momento certo, vai aprender a orar. Então Deus vai habilitar para que na profissão em que ele esteja, ou na área que ele escolheu, ele terá condição de executar a missão. E alguns serão comissionados, e esses vão viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, cumprindo a missão, porque aceitaram a comissão proposta por Deus. Foram os apóstolos, foram os ministros, foram os profetas, foram os professores. São ministérios para os quais Deus chama e capacita. Então, são formas de Deus apresentar a sua retribuição àquilo que eu aceitei fazer, que é a rendição completa do meu coração a Deus. A lição termina com uma proposta. O que eu faço conhecendo isso? O que eu faço entendendo que a única coisa que Deus quer é me amar e quer a minha felicidade? A resposta que eu vou dar a isso é uma escolha que eu tenho que fazer. E essa não é uma escolha sentimental, é uma escolha racional. É uma escolha de fato, livre e direta do ser humano. Oxalá que Deus nos abençoe e nos ajude para que, de alguma maneira, a gente entenda a necessidade de se aproximar de Deus dessa forma e aí sim terminar o processo que nos falta, que é a habilitação para o derramamento do Espírito Santo e a completude da sua obra. É o que eu desejo para vocês e para mim.
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, manifesto no sacrifício de teu Filho por todos nós. Te agradecemos porque esse amor maravilhoso nos contagia, nos constrange a ponto de nos possibilitar lançarmos nos teus braços e rendermos nosso coração a ti. Para isso, pedimos o poder da fé, para que possamos acreditar nesse sacrifício maravilhoso de forma completa e que essa rendição seja genuína em nosso coração. Na decorrência disso, pedimos que nos dê poder para que possamos cumprir a missão que nos concedeste e com isso abreviarmos a tua vinda e, se possível, assisti-lo voltando ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo, por Jesus. Amém.